Fala meus amigos, minhas amigas, esse é o canal Senda da Alma e nós vamos embarcar em mais um estudo libertador de O Livro dos Espíritos. Hoje o nosso estudo de número 6 vai ser incrível, então fique comigo até o final. Bom pessoal, então nós vamos iniciar aqui o nosso estudo de O Livro dos Espíritos e eu estou utilizando essa tradução aqui de Guilom Ribeiro, mas se você tiver outra não tem problema, vai mudar apenas algumas palavras, alguns termos. Mas se você quiser acompanhar aqui pelo nosso vídeo somente, você pode também. E o nosso estudo de O Livro dos Espíritos é apresentado aqui no canal Senda da Alma, toda terça-feira às 7h15 da noite. E o link para todos os estudos de O Livro dos Espíritos está aqui embaixo na descrição. E se você quiser conhecer o nosso canal principal, o canal Espírita, o link também está aqui na descrição. Bom pessoal, então nós estamos aqui entrando no capítulo 2 dos elementos gerais do universo. E nós vamos ver então aqui nesse capítulo o conhecimento dos princípios das coisas, que são as 4 perguntinhas que nós vamos ver hoje, depois espírito e matéria, depois propriedades da matéria e depois o espaço universal. Então hoje nós vamos começar aqui o conhecimento dos princípios das coisas. Nós vamos estudar as questões 17, 18, 19 e também a 20, tá bom? E na questão 17, Allan Kardec faz a seguinte indagação: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas, ou seja, como tudo teve uma origem? E aí os espíritos benevolentes vão responder o seguinte: não, Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Bom pessoal, então quando os espíritos benevolentes afirmam, que não é dado ao homem conhecer o princípio de todas as coisas, eles estão nos ensinando que o conhecimento humano ainda é muito limitado, pessoal, mas muito limitado. Deus permite, que a gente compreenda apenas o que é necessário para o nosso progresso moral e espiritual no momento. E muitas verdades, então, pessoal, vão permanecer ocultas porque nós ainda não possuímos o desenvolvimento suficiente para entender então essas coisas plenamente. Mas a doutrina espírita, ela vai nos explicar então que o conhecimento, pessoal, ele se revela gradualmente conforme o espírito evolui moral e intelectualmente. Então assim, aquilo que hoje é um mistério poderá ser compreendido no futuro à medida que a humanidade se torna mais adiantada e preparada para entender melhor as leis divinas, e isso sempre acontece, sempre aconteceu ao longo da nossa história. Por exemplo, na época de Jesus, as pessoas não tinham condições de compreender todos os ensinamentos dele, e hoje então o Espiritismo nos traz essas explicações. E no futuro, novas explicações então chegarão quando nós tivermos as condições morais, espirituais e também intelectuais de compreendê-las. Bom, então agora nós vamos aqui para a questão 18. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? Olha que interessante a indagação de Allan Kardec. Os espíritos benevolentes vão responder o seguinte: o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura, mas para compreender certas coisas são-lhes precisas faculdades que ainda não possui. Então veja, pessoal, os espíritos benevolentes, eles ensinam aqui que o homem poderá sim, claro, compreender muitas coisas, que hoje nos parecem, digamos, misteriosas. Mas isso vai acontecer gradualmente, conforme o espírito vai se aperfeiçoando. Porque à medida que o ser humano se depura moralmente, se libertando das imperfeições e elevando, o seu pensamento, então esse véu que encobre muitas verdades começa pouco a pouco a se levantar.
Então, assim, pessoal, o progresso moral, o progresso intelectual amplia, né, a capacidade de compreensão das leis divinas. Então, né, mas quer dizer, porém, os espíritos benevolentes, né, também esclarecem que existem realidades que o homem ainda não pode entender, porque nos falta as faculdades necessárias para isso. Essas capacidades, pessoal, vão se desenvolver com o tempo, né, e com a evolução do espírito. Então a doutrina espírita ela nos mostra que o conhecimento das verdades espirituais acontece de forma progressiva, acompanhando o crescimento moral e intelectual da humanidade. Por isso que nós não podemos também deixar o espiritismo preso ao século XIX. Allan Kardec é o nosso norte doutrinário, mas há um complemento importantíssimo à sua grandiosa obra, complemento que está sendo realizado todos os dias desde então, através de muitos médiuns e de muitos mentores espirituais. E aí nós vamos então para a questão número 19. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Os espíritos benevolentes responderam o seguinte: a ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. E aí Allan Kardec vai adicionar a seguinte nota: quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Então, pessoal, os espíritos benevolentes, eles explicam aqui nessa questão 19 que o homem pode, né, sim, penetrar alguns dos segredos da natureza por meio da ciência, é óbvio e evidente, mas a gente precisa entender que o conhecimento científico foi concedido por Deus para contribuir, né, com o progresso da humanidade terrena, porque isso permite, né, que a gente compreenda melhor as leis que regem aqui o nosso mundo material. Porém, esse conhecimento possui limites. O homem, pessoal, não pode ultrapassar os limites estabelecidos por Deus, porque há mistérios que ainda estão além da capacidade humana de compreensão. E na nota explicativa, Allan Kardec ele ressalta, né, que quanto mais o homem descobre sobre a natureza, mais ele deveria admirar o poder e a sabedoria do Criador. Porém, pessoal, muitas vezes o orgulho humano faz com que ele se iluda, acreditando possuir verdades definitivas. Então, ao longo do tempo, novos conhecimentos mostram que muitas ideias consideradas certas estavam totalmente erradas, enquanto outras verdades foram rejeitadas de maneira injusta. Então isso revela, pessoal, que o conhecimento humano ele é progressivo e que a humildade é essencial no caminho da verdadeira compreensão. Então nós vamos agora para a última questão de hoje, que é a 20, onde Allan Kardec faz a seguinte indagação: dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Olha que interessante a pergunta. E a resposta dos espíritos benevolentes é a seguinte: sim, se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado compreender. E aí Allan Kardec vai adicionar a seguinte nota: por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites,
o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Pessoal, os espíritos benevolentes, eles ensinam que o homem pode sim receber conhecimentos mais elevados, além daqueles obtidos então pela ciência. E isso acontece somente quando Deus julga conveniente permitir que certas verdades sejam reveladas por meios que ultrapassam os limites materiais. Essas revelações, pessoal, que nos chegam através da mediunidade, elas não substituem a ciência de maneira nenhuma, mas a complementam, trazendo esclarecimentos sobre, por exemplo, aspectos da realidade espiritual que os instrumentos e também os métodos científicos ainda não conseguem alcançar. E na nota explicativa, Allan Kardec então esclarece que, por meio dessas comunicações espirituais, é que o homem pode adquirir, dentro de certos limites, conhecimentos sobre o seu passado e também sobre o seu futuro. Então essas revelações, pessoal, ajudam a humanidade a compreender melhor a sua origem, a sua finalidade e o seu destino espiritual. Porém, elas sempre ocorrem conforme a permissão divina e de acordo com o grau de preparo moral e intelectual da humanidade. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. E se você gostou desse nosso conteúdo, eu queria te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, dar um joinha aqui no nosso vídeo, comentar, compartilhar e apertar o sininho das notificações em todas, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!